5 fundamentos para empresas de valor. Sim, tem como a gente olhar isso, Francisco? Com certeza. Vou trazer para vocês aqui 5 fundamentos super importantes que eu gosto muito quando eu vou escolher empresas de valor e principalmente vai te ajudar a fazer o melhor filtro das companhias para você colocar na sua carteira. Então, caso você tenha caído de paraquedas, muito prazer. Sou o Francisco do canal Mente de Holder. Semanalmente conteúdo sobre finanças, investimentos de longo prazo, análise de ativos, enfim, uma série de conteúdos para te ajudar a tomar melhores decisões, mais acertadas e principalmente para trazer mais valorização dos papéis e da jornada de investidor. Então aproveita, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho e sem enrolação, bora lá pro vídeo onde a gente vai falar sobre 5 fundamentos de empresas de valor. Antes de tudo, fica aqui até o final que eu vou passar 5 fundamentos e no final eu vou trazer um bônus, ou seja, alguns pontos importantes que eu gosto de analisar e principalmente algumas ações que eu vejo que são de valor e que faz sentido a gente ter no longo prazo, principalmente pela capacidade delas. Fica comigo até o final, onde eu vou passar esses pontos aqui também. Pra gente começar, eu vou trazer para vocês aqui o primeiro dos 5 fundamentos, explicar um pouco dele, principalmente do porquê que a gente tem que analisar esse fundamento dentro das empresas de valor. Vamos para a tela, onde eu vou explicar todo esse racional. Vamos lá! Primeiro ponto aqui é a relação dívida líquida EBITDA. E por que que eu trago a dívida líquida EBITDA? Basicamente, o que é ela? É a dívida bruta da companhia menos o caixa, ou seja, a dívida líquida contra o EBITDA, sobre o EBITDA, que é a parte do lucro operacional da companhia. E por que que eu gosto de verificar esses casos? Empresas de valor são empresas com projetos maduros, projetos já em operação há grande parte do tempo, ou seja, elas não precisam se endividar muito para trocar a operação, ou seja, dada a lucratividade dela versus a parte do EBITDA, elas conseguem ter uma relação muito saudável de dívida líquida EBITDA. Então, esse é um dos principais pontos que fazem com que esse indicador é de extrema importância nos fundamentos das empresas de valor. Dívida líquida EBITDA é o primeiro que eu passo aqui, principalmente na análise de empresas de valor. O segundo fundamento que eu passo para vocês aqui é o fluxo de caixa operacional. E o que é o fluxo de caixa operacional? É exatamente como o nome diz, é quanto que a empresa gerou de caixa na operação nos últimos 12 meses. E por que que esse fundamento é extremamente importante? Ele demonstra a capacidade da companhia de gerar caixa. Consequentemente, uma empresa ela só paga dividendos quando ela gera caixa, quando ela tem dinheiro em caixa sobrando. E para pagar dividendos, ela precisa gerar caixa na operação, ela precisa gerar lucratividade, ela precisa ter lucro líquido nas operações. Então, o fluxo de caixa operacional é o segundo dos 5 fundamentos da empresa de valor e o que eu acredito ser extremamente importante a gente fazer essa análise, a gente verificar quando a gente vai procurar empresas desse modelo. Terceiro fundamento que eu trago aqui, e é um fundamento que automaticamente acaba acontecendo nas empresas de valor, mas a gente precisa estar muito ciente quando a gente vai montar a posição, principalmente porque ao investir em empresas de valor, a gente busca uma certa segurança, uma certa linearidade nos proventos das movimentações. E eu falo aqui é do beta. E deixa eu explicar o porquê que é o beta, por que faz sentido a gente procurar empresas com beta menor do que 1 ao trazer empresas de valor. Vamos lá. O beta basicamente um indicador de risco da companhia em relação ao Ibovespa, ou seja, dado as companhias que têm um beta maior do que 1, elas têm uma relação de volatilidade acima do Ibov, ou seja, caso o Ibovespa se movimente 1%, por exemplo, a tendência é que esse papel se movimente um pouco acima de 1%, ou seja, ao mexer 1% no Ibov, o papel se move um pouco mais de 1%. Da mesma forma, na queda de 1%, caso o Ibov perca 1% no dia, ou nos meses, ou nos anos, a tendência é que o papel caia mais. Ao procurar empresas de valor, é extremamente importante, é um dos fundamentos que eu gosto muito de olhar, empresas com beta menor do que 1. Então, essa relação de volatilidade é extremamente importante dentro de papéis, dentro de companhias com fundamentos de valor. A gente acaba vendo um beta menor do que 1, o que acarreta numa particularidade extremamente específica dessa empresa de valor que eu gosto muito de trazer aqui para vocês. Pessoal, se esse vídeo está te ajudando, aproveita, te inscreve aqui embaixo no canal. Toda semana conteúdo para te ajudar a tomar melhores decisões de investimento e principalmente a gente começar a trocar mais ideia em relação aos investimentos,
principalmente para um olhar de longo prazo. Então aproveita, te inscreve aqui embaixo no canal, conteúdo de valor, fundamentos, empresas de valor, investimentos a longo prazo, uma série de pontos para te ajudar na jornada, na carreira de investidor. Continuando nos 5 fundamentos das empresas de valor, o quarto ponto que eu trago para vocês aqui é o Dividend Yield. Sim, esse é um dos grandes fundamentos olhado por muitos investidores e eu vou explicar exatamente o que é o dividendo, como que ele funciona, como ele é calculado e principalmente por que faz sentido quando a gente busca empresas de valor. Vamos para a tela onde eu vou explicar todos esses pontos. Vamos lá! O Dividend Yield basicamente é a relação entre os dividendos distribuídos pela companhia nos últimos 12 meses sobre o preço de fechamento do papel no ano. Ou seja, a gente precisa, para a gente calcular, a gente pode estar calculando o yield todos os dias. A gente precisa calcular nos últimos 12 meses quanto que a empresa distribuiu sobre o preço de fechamento do dia atual. Claro, o mercado faz isso pelo preço de fechamento no ano, quando é o ano fiscal, basicamente. Então a gente precisa ter essa ciência, ou seja, dividendo passado não é garantia de dividendo futuro, mas o caso específico das empresas de valor, o dividendo ele é basicamente a transferência de caixa da companhia para o investidor. E isso indica companhias em que há a geração de caixa, caixa operacional que eu passei lá no segundo fundamento, e isso indica empresas que têm mais capacidade de distribuir caixa das suas operações para o acionista, consequentemente um dividend yield maior. Então esse é um ponto importante, o dividend yield, para a gente olhar em empresas de valor. Pessoal, entrando no último ponto aqui é o EBITDA. Sim, faz parte dos 5 fundamentos das empresas de valor e eu acredito que empresas de valor historicamente apresentam EBITDA positivo. E o que é o EBITDA? É basicamente o resultado operacional da companhia. Mas Francisco, o que é o resultado operacional? Ele indica todo o processo produtivo, ou seja, quanto que a companhia tem de lucro dada a operação, ou seja, na operação quando sai o produto e ela vende, ela tem o lucro, mas depois tem toda a parte de impostos, depreciação fabril, amortização dos juros, uma série de pontos pós a venda, digamos assim, pós a parte bruta que a companhia tem que ajustar para chegar na parte líquida. Empresas de valor historicamente trazem EBITDAs positivos. Não são EBITDAs com crescimentos tão fortes, mas são EBITDAs positivos ao longo dos anos. Importante a gente ter ciência e que o EBITDA é muito importante caso a gente procure empresas de valor. Então, pessoal, trouxe para vocês aqui 5 fundamentos. Falei um pouco sobre a dívida líquida EBITDA, falei também sobre o fluxo de caixa operacional, que é super importante. Também em relação ao beta, ou seja, a gente procurar empresas com beta menor do que 1, caso a gente queira montar a posição em empresas de valor. Também a parte do dividend yield, ou seja, a gente procurar empresas que têm uma transferência de caixa alta do seu caixa para o bolso do investidor, e também a parte de EBITDA, onde a gente fala um pouco mais sobre empresas com lucratividade ao longo dos anos. São 5 fundamentos que vão te ajudar principalmente a tomar melhores decisões quando comprar empresas de valor. E como eu prometi no início do vídeo, eu vou trazer a parte bônus. O primeiro ponto é o payout. E o que é o payout, Francisco? O payout ele representa a porcentagem, ou seja, quanto do lucro líquido, ou seja, a gente tem o EBITDA, depois a gente tem todas as deduções e a gente chega no lucro líquido, quanto desse lucro líquido a empresa distribuiu para os acionistas. Então, empresas com alto yield e um alto payout distribuem grande parte do seu lucro para os acionistas. Então, esse é um ponto super importante que a gente pode olhar também, que a gente deve olhar também quando a gente vai montar posição, quando a gente vai olhar os fundamentos das empresas de valor. E também tem 5 ações que eu acredito ser extremamente importantes para a gente montar a posição de longo prazo. Claro, isso aqui não é uma recomendação, mas são ações que eu gosto bastante para a gente ter e quando a gente vai analisar empresas de valor. Que são elas? Berkshire Hathaway, lá nos Estados Unidos, a gente tem a BDR aqui também, caso queira montar a posição. Google, mesmo caso, a gente tem a operação lá fora, mas tem a BDR aqui no Brasil. Apple, Itaúsa e Taesa. Sim, são 5 papéis de valor. Algumas empresas crescem mais do que outras, mas principalmente são operações extremamente consolidadas e com ótimos fundamentos caso a gente queira montar posição em empresas de valor. Espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho e eu vou te esperar no próximo vídeo onde te trazer mais conteúdos para te ajudar na carreira na jornada do investidor. Bons investimentos e até mais!